Olá, pessoal. Eu me chamo Ellen e esse é o canal novamente. Gente, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o porquê que o Ho'oponopono não dá certo para algumas pessoas. Eu vou explicar para vocês o que vocês estão fazendo de errado. O erro que eu cometi no começo e que para mim também não dava certo por causa desse erro e que depois começou a dar certo. Porque o Ho'oponopono, gente, é uma ferramenta de limpeza. E como toda ferramenta de limpeza, você tem que começar limpando, né? Você tem que começar limpando. Limpando o quê? Limpando seus traumas, limpando suas crenças limitantes. Então, gente, quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono, eu comecei a fazer pela minha parte financeira. Eu queria conseguir mais dinheiro, eu queria ficar bem financeiramente, e eu comecei a fazer, a repetir as 4 frases. Eu sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. E eu repetia, e eu falava dinheiro abençoado, eu sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo, emprego abençoado, eu sinto muito. Eu ficava só repetindo. E nada acontecia, não dava certo. Não dava certo, então comecei a duvidar do Ho'oponopono. Comecei a duvidar, eu falei, isso é besteira. Eu pensei, 4 frasezinhas vai mudar a minha vida? Eu sou doida de acreditar nisso. E pronto, parei de fazer. E eu fui descobrir o porquê através de um vídeo de criança interior ferida. Nesse vídeo, a moça falava da criança interior ferida. E esse vídeo bateu de encontro comigo. E eu pensei comigo, então é isso. Eu tenho uma criança ferida, minha criança interior é ferida, e eu tenho traumas de infância, eu tenho mágoas de infância, porque a minha mãe sempre me desprezou na época que eu era criança, e na época de adulto e até hoje, né? Mas hoje já é diferente, porque hoje eu já entendo mais. Mas quando eu era criança e adolescente, eu não entendia o porquê do tratamento diferente que ela me tratava em relação às minhas irmãs. Então havia muita mágoa de tudo que ela me fez. E quando eu conheci o Ho Oponopono, eu pensei comigo assim: é isso, eu vou limpar primeiro as minhas mágoas de infância. Porque antes de você ficar querendo pedir as coisas, você tem que primeiro se limpar. Você tem que se limpar, você tem que tirar tudo que está dentro de você, porque é mágoa, ressentimento, é tudo de negativo que tiver dentro de você, do seu subconsciente, do seu coração, principalmente coisa que você passou na infância, com mãe, porque mãe é uma coisa muito forte na vida da pessoa. Então, se você tem aquilo, esses traumas, não adianta que você dá 2 passos para frente e 3 para trás, como era o meu caso. Eu ia, estava indo, prosperando, daqui a pouco voltava. E descobri que era por causa disso. Eu tinha que limpar isso, gente. Eu tinha que tirar isso, eu tinha que tirar esse lixo dentro de mim. Primeiro, antes de começar a fazer Ho'oponopono para emprego, para dinheiro, para relacionamento, eu tinha que limpar. Então, eu vou ensinar para vocês agora a técnica que eu usei e que deu muito certo para mim e para você também vai dar, com certeza. Porque é uma técnica de limpeza, então é para você limpar. E é para você limpar coisas lá do fundo. Você não pode limpar superficial de cima do tapete. Você tem que mergulhar lá no fundo do seu passado. Do seu passado. Você tem que ir lá embaixo, lá no fundo. É doloroso, é doloroso porque tinha coisa da minha infância que eu não gostava nem de lembrar. Tinha cenas da minha infância que quando eu lembrava, eu falava assim, ai não gosto de lembrar disso, não quero falar sobre isso. Eu não gostava de lembrar de tão forte que era o meu passado com a minha mãe. Mas eu sabia que eu tinha que entrar naquilo. Eu tinha que entrar naquele lixo todo, para revirar, para trazer à tona. Eu teria um sofrimento, mas que seria necessário. Então, o que eu fiz? A técnica é essa. Antes de dormir, você escolhe uma cena da sua infância que te marcou muito, alguma coisa do seu passado que te marcou negativamente. Você se sentiu muito constrangido, você se sentiu muito triste com aquilo que aconteceu. Seja lá com mãe, seja com pai, seja com a cena que mais te magoa. Você vai lembrar dessa cena toda e, e conforme essa cena for acontecendo, você vai sentir tudo que você sentiu, porque recordar é viver 2 vezes.
Não tem importância, você pode chorar, você vai ficar triste, você vai reviver tudo, você precisa reviver essa cena. E quando terminar a cena, você imagina que você, adulto, está ali olhando para você, criança. E você imagina você, adulto, olhando para você e falando assim: vem cá, você não está sozinho. Essa cena é passado. Isso passou na sua vida. Olha como você está hoje. Olha como você está bem. Mesmo que você não esteja totalmente bem ainda, mas você vai falar isso. Olha como você está bem. Não se preocupa. A partir de hoje, eu vou passar com você todos os seus traumas que você viveu. Eu vou passar junto com você. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui do teu lado. Não precisa ter medo. Eu vou estar com você do seu lado. Você vai falar isso. E você vai falar: eu posso te dar um abraço? E você imagina a sua criança falando: sim, eu posso dar um abraço. Pode me dar um abraço. Então você abraça ela e depois você fala assim: eu posso te dar um beijo? E ela vai falar sim. E você imagina você abraçando ela forte e dando um beijo na testa dela e falando para ela: nunca mais se sinta sozinha. Eu vou sempre estar aqui com você. Vou sempre estar contigo. Nós juntas vamos vencer todos esses traumas. Não se preocupa. Você está comigo. Você vai falar isso para ela. Isso, gente, você começa a fazer o Ho'oponopono para vocês, no caso, né? Você vai falar o seu nome, que é você adulta, e o seu apelido de infância, se você tiver. Eu, por exemplo, o meu apelido era Pingo. Então eu falava: Ellen Pingo, eu sinto muito, me perdoa. Eu te amo, sou grata. Ellen Pingo, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Nisso, fazia isso quantas vezes eu achasse que fosse necessário. Não precisa fazer 108 vezes, nem 50, nem nada. É o tanto que você se sentir bem. Tá? Porque não adianta também você fazer 108 vezes, mas você não está fazendo, você já está cansada, você já está perdendo foco. Não. Enquanto você estiver no foco, você faz. Quando você sentir que tá bom, tá bom, tá bom. E quem manda é você. É você, a sua mente que manda. Não tem regra. O Ho'oponopono não tem regra. Com o tempo, no dia seguinte, você vai refazer a mesma cena. Por que você tem que fazer a mesma cena? Porque com o tempo, você vai sentir que aquela cena já não te impacta mais como impactava. Você vai lembrar, do jeito que você sentia, aquela dor já vai estar mais amena. E você vai lembrar dessa cena até você lembrar dessa cena e não chorar, não ficar mais triste. Você vai, sabe, a mesma cena, o mesmo jeito que você fazia, você vai fazer todos os dias, até você sentir que limpou aquela cena. Aí você vai procurar outra cena que te causou. E você vai da cena mais forte até a cena mais fraca, fazendo esse processo. É um processo demorado? Sim. Tem gente que tem muitas cenas para limpar. Eu, pelo menos, tinha muita cena para limpar. E tem gente que tem menos. Mas é muito bom fazer isso, gente. É muito libertador fazer isso. Vocês precisam fazer isso. Porque, vou dar um exemplo, se você vai decorar uma casa, você quer decorar a casa do jeito que você quer decorar a casa, só que aquela casa tem lugares que aquela casa está quebrada, que você não consegue nem olhar para aquela casa, que você fala assim: ah, nossa, puxa, vai dar um trabalho refazer esse lugar aqui, eu acho que eu vou decorar desse jeito. Mas você não vai conseguir a decoração que você precisa. Para você ficar realizada com a decoração, você primeiro tem que quebrar. Você vai ter que quebrar, você vai ter que restaurar primeiro, para depois você colocar a decoração dos seus sonhos. Aí sim, aí vai ficar linda. A mesma coisa é a vida, a sua vida, seu passado. Você tem que ir lá no fundo. Não é fácil, mas é preciso. E você precisa fazer isso. Você precisa, se você quer dar um salto quântico na sua vida, você quer descobrir o seu propósito, que era o que eu queria. Porque a minha vida era assim. Eu até consegui comprar uma casa, tem um vídeo meu que eu conto, que eu comprei minha casa através do pensamento positivo, da minha persistência. Eu comprei minha casa, eu consegui comprar o meu primeiro carro, só que era 2 passos para frente, 4 passos para trás. Eu sempre voltava, eu sempre falava: nossa, e era muito difícil conseguir as coisas, muito difícil. Conseguia porque eu era determinada, mas era muito difícil. Por quê? Porque eu tinha o trauma de não merecimento.
eu achava que eu não merecia nada. Porque quando eu era criança, a minha mãe fazia distinção. As minhas irmãs ganhavam as coisas melhores e eu sempre com pior. Entendeu, gente? Então, eu sempre, quando era criança, eu me perguntava assim, por que que para mim eu nunca posso escolher a cor de uma caneca, por exemplo. A minha irmã sempre escolhia a cor que ela queria, ela sempre ficava com a corzinha rosa, e eu queria, sempre quis ter a cor rosa e nunca consegui ter a caneca de cor rosa. Por quê? Porque quando eu ia falar, eu queria rosa, a fulana ficou com a rosa, eu queria a rosa. Minha mãe, não, deixa com ela. Ela escolheu primeiro. Mesmo que eu tivesse escolhido primeiro, minha mãe falava isso. Gente, a diferença era gritante, era perceptível. Uma criança notar que era diferente. Eu chegava até a imaginar que eu não era filha dela. É, muitas coisas, muitas coisas. Então, são muitas mágoas de infância que a gente precisa tirar. A gente precisa tirar porque estava impregnado no meu ser, no meu subconsciente. Então, eu imaginava que eu não merecia, eu imaginava que ninguém gostava de mim, que eu sempre ficava de canto, esperando que as pessoas escolhessem alguma coisa para depois eu escolher. Tudo isso é coisa de infância que refletiu na minha fase adulta. Tudo isso refletiu na minha fase adulta, gente. E graças a Deus, e graças a essa descoberta de física quântica, graças a Deus eu descobri que o meu pensamento, a força que eu tenho interior, pode mudar a minha vida, mas não é da noite para o dia. Muita gente pensa que é da noite para o dia, não é. É uma vida inteira, foi minha infância inteira, no meu caso, e minha adolescência inteira, e a minha fase adulta inteira, e até hoje, se eu deixar, até minha mãe é narcisista, se até hoje eu deixar, ela me contamina de novo. Só que hoje a minha mente já é mais blindada, vamos dizer assim. Eu já consigo blindar minha mente contra ela, ajudo ela, ela está idosa, eu ajudo ela no que eu posso. Só que é aquela barreira, porque se eu me aproximar muito dela, muito, ela acaba me magoando, porque a gente é humano. E aquilo entra de novo, sabe? E eu não quero mais sentir mágoa da minha mãe, eu quero amar minha mãe até o final da vida dela e até o final da minha vida. Eu quero me dar bem com ela, eu não quero mais viver nada do que eu vivi. E graças a Deus eu estou conseguindo. Graças a Deus eu estou conseguindo. E se eu conseguir, você também consegue. Entendeu, gente? Então é isso. O Ho'oponopono primeiro você limpa o lixo, depois você começa a fazer os pedidos. Quando você sentir que você está limpa, porque você sente. Você sente, hoje em dia, eu vou na casa da minha mãe, eu vou 2 vezes por mês, mais ou menos, na casa da minha mãe. Às vezes ela fala alguma coisa que me magoa, assim, sabe, eu respiro fundo e falo, não, a minha mente é blindada, a minha mente, eu escolho o que vai entrar dentro da minha mente, eu escolho meus pensamentos e eu cancelo aquela, aquela mágoa que tá, aquela seta, no caso, que está querendo me atingir, porque a minha mãe assim, e ela é narcisista, e o narcisista não muda. Depois eu vou falar sobre isso num vídeo sobre narcisismo. Não muda. Então, quem muda? Se o narcisista não muda, quem muda é a gente. E eu escolhi isso, eu escolhi mudar. Entendeu, gente? Então, quando você escolhe mudar, você muda. Você só fica no lugar que você está se você quiser. Se você decidir hoje uma mudança e você fazer o que eu ensinei nesse vídeo, sabe, sem perseverança, sem desanimar, é perseverança, 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 é a palavra. É perseverança. Para tudo na vida você tem que perseverar, senão você não consegue nada. Então, se você fizer o que eu falei, você vai conseguir do mesmo jeito que eu consegui. Tá, gente? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se inscreve no meu canal, se você gostou. Se inscreve no meu canal para me dar uma força. E que Deus abençoe você sempre.